Olá, boa tarde. Hoje é 14 de 4 de 2025, 14 de abril de 2025. Antigo Testamento, parte 2432. Então, o rei Davi foi uma criança, um jovem, um adulto, segundo o coração de Deus. Ele foi um menino diferenciado. Ele louvava ao Senhor e fez vários e vários salmos. O Espírito do Senhor estava sobre ele, mesmo ele pequenininho. Não depois que ele se tornou somente rei, mas quando ele era pequeno e era jovem, o Espírito do Senhor estava sobre ele, porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Então ele era um menino que era pastorzinho de ovelhas, bastardo, filho de outra mãe, filho de Jessé, que tinha adulterado, que tinha coabitado com outra mulher e tinha tido, ele. E ele foi ungido rei de Israel no lugar de Saul, o primeiro rei de Israel. Uma coisa eu lhe digo, ele, por agradecimento, por recompensa de tudo aquilo que Deus fez para com ele, ele disse: eu vou fazer um templo. Eu desejo fazer um templo a Deus e quero fazer o templo. E o profeta Natan: faz conforme o que tem no teu coração, porque Deus é contigo. Só que Deus não estava sendo com o rei Davi para fazer o templo. Então tem coisas que Deus é a teu favor, tem coisas que Deus é de acordo com você, tem coisas que Deus está com você. Algumas atitudes, algumas práticas, algumas intenções, alguns desejos e alguma vontade. Algumas coisas que você faz, Deus é de acordo. Mas tem outras coisas que você pensa, que você deseja, que você quer, que Deus não está de acordo com você. Deus não está. Então você tem que ser inteligente, esperto, atento. Por quê? Porque se você fizer aquilo que Deus não é de acordo, aquilo que é contrário à vontade do Senhor, você pode perder a sua vida eterna, a sua salvação. Pode perder a sua saúde, a sua paz, a sua alegria. Infelizmente, a própria vida. Entendeu? Então é melhor você fazer, ou eu lendo isso aqui, Estou lendo a Bíblia de novo, o Antigo Testamento. Sempre eu leio. Do começo ao fim do Novo Testamento, eu vendo isso aqui, eu vejo que Deus, Ele fala com a gente, que tem coisas que a pessoa quer fazer, a pessoa quer ter, a pessoa quer realizar, a pessoa quer conseguir, mas que não é a vontade do Senhor. Tudo que tu quer conseguir, se é com o teu suor, se é com o teu esforço, se é com o teu trabalho, se não é contrário aos ensinamentos, aos mandamentos do Senhor, se não é roubando, furtando, tomando o que é dos outros, trapaceando, enganando, mentindo, pronto, Deus já está na tua vida. Se é com o teu suor, com o teu esforço, se não é roubando, se não é furtando, se não é tomando o que é dos outros, se não é enganando, se não é mexendo, pronto, Deus está na sua vida. Se é de acordo com a palavra dele, Deus está. Mas se não é, Deus não está. Então o rei Davi queria, Deus não está. Se é contrário aos ensinamentos e aos mandamentos. Então o rei Davi desejava fazer um templo. Então ele pensava que era de acordo com o Senhor. E o profeta Natan também pensava, porque ele tinha constituído ele rei. Ele disse: faz conforme está o teu coração. Mas aí o rei Natan descobriu, o profeta Natan descobriu que o rei Davi queria fazer uma coisa, mas que não era a vontade de Deus. Então o rei Natan tinha que passar isso para Davi. Então 1 Crônica 17, versículo 3. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Falando acerca do filho do rei Davi que ia nascer, que ia fazer a casa e que ia reinar e que ia ser confirmado o reino dele para sempre, que era Salomão. Então o reino de Salomão foi confirmado para sempre. Eu lhe serei por pai. Então Deus estava falando para Natan que ele ia ser por pai do filho do rei Davi, o próximo rei que seria Salomão. E ele me será por filho. E a minha benignidade não se desviará dele, como a tirei daquele que foi antes de ti, do rei Saul. Então isso aqui era o recado de Deus para Davi. Deus falando para Natan falar para o rei Davi.
mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre. E o seu trono será firme para sempre. Tudo indica que o Salomão ele foi salvo, sabe? Ele foi para um bom lugar. Ele teve a promessa da vida eterna. Porque Deus falou isso aqui, Deus ele vê além de nós, né? Deus é onipotente, aquele que tudo pode, onipresente, aquele que está em todo canto, onisciente, aquele que tudo sabe. Então ele falou de uma maneira muito forte, ó. Conforme todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natan a Davi. Então o profeta Natan falou a Davi. O profeta Natan, o profeta que foi do tempo de Saul, do tempo do rei Davi. Então Deus não permitiu o rei Davi fazer o templo. Quem fez foi Salomão. Por causa que ele foi obsignado, pelejou, guerreou, batalhou muito, porque ele cometeu um adultério e um homicídio de Urias, que era um do exército do rei de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então tem coisas que Deus vê que você poderá fazer, o que você fará, e você pode ser impedido de ter coisas na vida. E tem coisas que você pode fazer, intenção, vontade, desejos, práticas que podem impedir a sua vida eterna, a sua salvação. Aí você tem que ser inteligente. Então, se você seguir os ensinamentos, os mandamentos de Jesus, da palavra de Deus, então você viverá eternamente. Você vai estar obedecendo, vai estar crendo, confiando, acreditando. Entendeu? Eu não estou falando aqui algo errado, não, é algo bom.